Princípio 4. Parti corajosamente. Dia 23. Castelos de areia, criando um legado duradouro. A melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse sua própria duração. William James. Precisamos dizer aos jovens que os melhores livros ainda serão escritos, as melhores pinturas ainda serão realizadas, os melhores governos ainda serão formados, o melhor ainda está por ser realizado por eles. John Erskine. Gosto muito de ver meus filhos fazendo castelos de areia quando vamos à praia. Agora que estão maiores, isso não acontece com muita frequência, mas eles costumavam ficar sentados por horas, cavando e alisando, escavando e ajeitando, na tentativa de fazer as torres ficar retas e montar um fosso bem feito para que então pudesse enchê-lo com água do mar. Quando eram bem pequenos, lembro-me de como ficavam assustados quando uma onda chegava perto. A maré ficava cada vez mais alta, até que a espuma começava a se aproximar da borda do castelo e, por fim, o derrubava. Foram necessárias várias tentativas para que meus filhos percebessem que seus castelos de areia não eram permanentes, eles simplesmente não durariam. Infelizmente, tenho assistido a muitas pessoas, no final da vida, se sentindo da mesma maneira. Elas trabalham sem parar, sempre ocupadas com uma agenda superlotada e insana. O corpo acaba forçando-as a diminuir o ritmo e a observar aquilo porque lutam tanto para construir. A dura realidade que muitas vezes enfrentam é o fato de que muito do que se esforçaram para construir não vai durar. Depois da morte dessas pessoas, todas aquelas coisas serão varridas como um castelo de areia na maré alta. Ao iniciarmos a última sessão e nos concentrarmos no princípio de partir corajosamente, é muito importante entendermos, antes que seja tarde, qual o investimento necessário para deixarmos um legado duradouro. Se você tivesse apenas um mês para viver, seria possível fazer algumas mudanças para melhorar o que você deixaria para trás. O melhor mesmo, porém, seria saber que você contribuiu para seu legado todos os dias por muitos meses e anos, e que tudo pelo que trabalhou será eterno. A única maneira de criar essa herança duradoura é empregar seus mais valiosos recursos nas áreas que oferecem maior retorno, as pessoas. Nossos relacionamentos são o único investimento que não pode ser destruído por um incêndio ou um desastre natural, nem ser perdido na bolsa de valores. Quantas pessoas usam seus recursos para construir um alicerce permanente sob um castelo de areia? Se realmente quisermos deixar um legado duradouro, precisamos olhar além de nosso lar, nossa carteira de investimentos e nossas joias de família. Se quisermos deixar um legado que as ondas do tempo não podem apagar, temos de inspecionar o local onde está sendo construída a nossa vida. Precisamos avaliar com honestidade o castelo que estamos construindo para ter certeza de que ele não é feito de areia movediça. O primeiro aspecto dessa inspeção deve ser o teste da influência. Para deixar um legado nesta terra, é necessário que você passe por esse teste. Você pode ter, mais ou menos, oportunidades que eu, mas todos nós recebemos certo número de oportunidades para influenciar os outros e fazer a diferença na vida deles. Deus nos concedeu a habilidade de influenciar pessoas e esperar um retorno de seu investimento. Ele quer que aproveitemos as oportunidades em vez de fugirmos à responsabilidade de fazer diferença na vida dos outros.
Às vezes, as pessoas ficam mais preocupadas em promover o próprio nome do que em causar impacto na vida dos outros. Elas pensam: se todo mundo souber quem sou, sentirei que sou importante e realizado. Abraham Lincoln observou com sabedoria: não se preocupe quando não for reconhecido. Esforce-se para ser digno de reconhecimento. A tentativa de se tornar famoso é semelhante a escrever o próprio nome na areia. As ondas do tempo vão apagá-lo um dia. O nome de todas as estrelas do rock, do cinema, do atletismo, da política, de presidentes, reis e rainhas, um dia serão esquecidos. Todos os que são famosos hoje serão apagados, porque as ondas do tempo continuam rolando. Elas vão apagar o nome de todos, exceto de um, o nome que está esculpido numa pedra, a pedra que foi removida da entrada de um sepulcro. Lemos em Filipenses 2, verso 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Minha vida e meu tempo não são de fato meus, eles pertencem a Cristo. E é o nome dele que vai durar. Somente deixarei um legado duradouro quando influenciar os outros para Cristo. Você e eu seremos esquecidos um dia. A única coisa que vai permanecer é o que fizermos para Deus, a maneira como cumprimos o propósito para o qual Ele nos criou. Vale a pena refletir. Pelo que você gostaria de ser lembrado? De que maneira está contribuindo para esse objetivo neste exato momento? Quanto tempo durará esse legado? Dinheiro de areia. Devemos passar pelo teste de influência para deixar um legado duradouro e ser aprovados no teste dos recursos. Se você deseja causar um impacto duradouro, considere a maneira como gasta seus recursos materiais. Você pode ser tentado a dizer: espere um pouco, mal consigo me sustentar, não sou rico. Isso só deve se aplicar a pessoas de posses. Entendo sua situação, mas com muito poucas exceções, se você está lendo este livro, é considerado rico pelo resto do mundo. Passar pelo teste dos recursos não depende tanto da quantidade de dinheiro que você tem, mas sim do que você faz com ele. Jesus contou a história de um homem que não passou nesse teste. Ele era um homem rico e seus depósitos estavam cheios, de modo que disse: vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Veja as consequências. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, versos 19 a 21. Deus disse àquele homem: não, você não vai expandir seus celeiros, está acabado, você está fora. Essa vida que você está construindo não passou no teste dos recursos. Eu abençoei e você usou todas as bênçãos para si mesmo. Você fracassou na mais importante avaliação da vida. Todos nós temos de passar pelo teste dos recursos, porque um dia Deus vai cobrar a maneira como usamos o que nos foi concedido. Não há nada de errado em ter riquezas, desde que você perceba que são apenas castelos de areia. Quando constroem castelos na praia, as crianças não ficam desoladas se a onda vem e destrói o trabalho. Elas não se afligem, simplesmente gostam de construir castelos de areia. Devemos desfrutar de bens materiais
que Deus nos dá, mas não devemos apegar-nos demais a eles, ou ficar arrasados quando a onda do tempo os leva embora. A única maneira de passar no teste dos recursos é contribuir. Devemos aprender a ser doadores em vez de tomadores, para fazer a diferença. Se retivermos o que possuímos, mesmo já com o suficiente a nosso próprio sustento, fracassaremos no teste dos recursos. Deus quer que sejamos canais de bênçãos, e se Ele achar que pode confiar em nós, que somos obedientes nessa área, continuará a nos abençoar. Em contrapartida, por que Deus nos abençoaria mais se acumulamos o que Ele nos dá? Se nos apegamos demais ao que Ele nos confia, nós nos assemelhamos ao homem que queria construir celeiros maiores. Usar com gratidão o que Deus nos dá para abençoar os que nos cercam é o único meio de construir celeiros eternos. Vale a pena refletir. Pense nos bens que você deixaria algum dia. Quem vai herdá-los? Lembre-se de que, na realidade, nada nos pertence. Somos apenas administradores do que Deus nos concedeu. Ilha do Tesouro. Também existe o teste da obediência. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Talvez esse seja o maior segredo para deixar um legado importante. Tente entender o que o Senhor quer que você faça e realize. Obedeça a Deus, porque Ele lhe concede tempo suficiente para fazer tudo o que você precisa fazer em um dia ou na vida. Note que Ele não lhe dá tempo suficiente para fazer tudo o que os outros pensam que você precisa fazer. Para descobrir o que Deus quer que você faça, dedique tempo a Ele, ouça-o e lhe obedeça. Há milhares de coisas que podemos fazer nesta vida, mas apenas algumas Deus deseja que realizemos. Quando vivo de acordo com um plano divino para mim, tudo se encaixa. É como se Ele multiplicasse meu tempo e me tornasse mais produtivo. A obediência sempre leva a bênção de Deus. Quando você usar sua influência e seus recursos para obedecer, Deus o capacitará a deixar uma herança permanente para a vida toda. 1. Anote os 3 testes descritos aqui: influência, recursos e obediência, e atribua a si mesmo uma nota para cada um deles. Em qual área você tem mais dificuldades? Em qual delas acha que está se saindo melhor? Como sua vida deveria ser para que alcançasse nota 10 em cada uma dessas áreas? 2. Reveja sua agenda do mês passado. Quanto de seu tempo foi gasto em objetivos temporários? Quanto tempo em legados eternos? Observe o canhoto do talão de cheques e os comprovantes de compra no cartão de crédito. Quanto de seu dinheiro foi investido em coisas temporárias? Quanto você investiu em coisas eternas? Pense em pelo menos uma maneira de investir em um legado duradouro na próxima semana. 3. Escreva seu obituário. Inicie pela descrição de sua vida até agora e continue até o futuro, pelo que você quer ser conhecido quando partir. Que legado deixará em seus relacionamentos?